Bem, pessoal, vou comentar um pouco aqui sobre o trabalho quer dizer, que vai funcionar como prova para vocês para aprendizado de máquina. Tem três abordagens, eu vou até anotar aqui, abordagens que eu vejo de uma forma um pouco mais simples para vocês. A primeira seria usar a transformada de Fourier diretamente sobre cada um dos canais. A segunda seria usando a Short Time Fourier Transform. E a terceira seria usando decomposição por wavelets. Como é que eu imaginei? Vamos lá. Então vocês têm aqui 16 canais que foram capturados, coletados por uma pessoa num ensaio de 10 minutos a 400 Hz, se eu não me engano. Não tenho certeza se é isso, mas tudo bem. Isso totaliza, então, eu tenho 400 observações por segundo, certo? Eu tenho, então, por minuto, eu terei essa quantidade de observações, e nos 10 minutos totais eu terei essa quantidade aqui, que dá 240 mil, deixa eu ver se é isso. Então vai dar 400 vezes 60 vezes 10, isso, 240 mil observações. Vamos por assim, fica mais fácil de ler. Então o que você pode fazer? Eu preciso comparar as 240 mil observações de cada canal desse. Então tenho ainda isso vezes os 6 canais, certo? Vezes os 6 canais. Aliás, 16 canais, verdade. Vezes os 16 canais. No final das contas, o que eu vejo como uma possibilidade mais simples assim para começar? Então eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia pegar, na primeira abordagem, que é essa do Fourier, eu poderia pegar 16 canais e para cada canal desses, o que eu faria? Primeiro eu faço a execução da Fast Fourier Transform, né, na Fast Fourier Transform, simplesmente porque é uma implementação mais rápida da Fourier. Tá? E aí depois eu pegaria os coeficientes complexos de Fourier, que estariam num plano de fato complexo, né, em real imaginário, e em seguida eu calcularia o comprimento desses vetores. O comprimento desses vetores no espaço complexo, ele me dá a relevância, ou o que a gente chama de energia, ou também chamar de amplitude, de cada onda senoidal. Então, olha, de cada senoidal que compõe o sinal. Compõe o sinal. Ou seja, se você tem um sinal que é composto por 3 senoides, você vai descobrir 3 componentes. Se o seu sinal tem 15 senoides, 15 componentes. Tem 1 milhão de componentes. Uma vez que você faça isso, o que você pode fazer? Você poderia aplicar um filtro de frequência, um conjunto, na verdade, aplicar um conjunto de filtros de frequência, onde você faria alguma coisa assim. Olha, eu vou pegar as frequências que estão entre A e B e vou manter e vou zerar as demais. E aí depois eu tenho que voltar para o sinal. E o sinal vai perder alguns componentes. Eu vou rodar isso aqui já para vocês darem uma olhada e entenderem como é que funciona. Então eu volto no sinal. Depois que eu voltei no sinal, esse comportamento que eu tenho para um primeiro canal da minha pessoa, eu vou comparar com o primeiro canal de outra pessoa. Posso usar, por exemplo, para isso, para comparar o primeiro canal meu com o canal de alguém, posso usar, por exemplo, várias formas ou digamos assim, várias medidas. Eu poderia usar, por exemplo, o DTW, eu poderia usar até mesmo a distância euclidiana. Isso aqui vai ficar horrível, tá? A distância euclidiana vai ficar ruim demais, mas de qualquer forma é uma forma de encontrar uma medida. Vai ficar muito ruim, não vai ficar bom. Eu já sugeriria testar mais para o lado da DTW. Ou alguma outra, por exemplo, uma CCF, essa eu tenho certeza que fica bom, que é a Cross Correlation Function. Ela tem um potencial muito bom para testar a correlação entre sinais. Aqui, Cross tem 2 S. Aí no final das contas, o que você teria? Uma matriz onde compararia o primeiro canal meu versus o primeiro canal de todo mundo. O segundo canal meu versus o segundo canal de todo mundo. Então é uma segunda matriz. Uma terceira matriz. Primeiro canal meu versus o terceiro canal meu versus o terceiro canal de todo mundo. Então eu vou ter, se eu tenho, sei lá, quantos ensaios de 10 minutos? Digamos que eu tenha 1000 ensaios de 10 minutos. Então eu vou ter uma matriz 1000 por 1000 para o primeiro canal, 1000 por 1000 para o segundo canal, 1000 por 1000 até o 16º canal. Tem 16 matrizes.
Aí em cima dessas 16 matrizes, eu poderia aplicar algum tipo de medida como essa, para encontrar similaridade entre esses termos e depois proceder com a classificação. Também posso correr, digamos assim, não vou dizer correr o risco, mas posso pegar uma matriz dessa só que aí teria que fazer umas mudanças nela. Ela vai gerar para mim uma matriz que não é positiva. Ela não, por exemplo, se eu usar a correlação, não, se eu usar essa correlação, ela vai ser positiva definida. Mas se eu usar uma medida como DTW e tudo mais, a coisa não vai ser bem assim. Esse cara vai ser positiva definida. Então eu até poderia usar essas matrizes direto na classificação. Essa é uma forma. Outra forma com Short Time Fourier é quase a mesma coisa. A única diferença é o seguinte: cada canal daquele que você pega, então você vai fazer o mesmo processo para os 16 canais, a mesma coisa. Aí por canal, para cada canal. Só que aqui no canal, o que você vai fazer? Você vai quebrar aquele canal, ou dividi-lo, né? Quebrar em janelas. E daí você vai rodar a Fourier Transform, ou a Fast Fourier Transform, em cada janela. E o resultado que a Fast Fourier Transform dá em cada janela, você converte para as magnitudes, assim como eu comentei no anterior, no item anterior. E transforma essas magnitudes num vetor coluna. Então, se eu quebrar, por exemplo, intervalar as minhas frequências em 10 faixas, eu vou ter as magnitudes correspondentes das 10 faixas num vetor, que vai ser um vetor coluna, que vai ser 10 por 1, então esse vetor. 10 linhas por uma coluna. Só. Eita vida. Que vai ser 10 linhas por uma coluna. Imagina isso, por exemplo. E aí, dependendo do tamanho da janela que eu defino, eu vou ter um número de colunas, então, um número de vetores desse que eu vou gerar. Se eu concatenar um vetor após o outro, então eu vou acabar tendo uma matriz. Uma matriz, então, que vai ter, nesse caso, por exemplo, 10 linhas por uma quantidade aqui de colunas, que depende do tamanho de janela que eu vou definir, que eu vou cortar no tempo, ao longo do tempo, esse sinal. Isso aqui vai virar uma matriz para um canal. E aí o que eu posso fazer? Gerar uma matriz ponto canal. No final das contas eu vou ter 16 matrizes para mim, e 16 matrizes para você, 16 matrizes, enfim, para cada um dos ensaios de 10 minutos. E essas 16 matrizes eu poderia também comparar usando medidas ou aplicando, de repente, uma classificação sobre esse cara diretamente. Também é possível. Uma outra possibilidade seria usando wavelets. Essa abordagem eu não vou explicar com muito detalhe, que vai complicar demais, eu acho até. Mas para cada canal desse, quem já conhece o wavelets fica mais fácil. Eu poderia rodar a ondaleta de uma das wavelets, que pode ser tanto discreta como de RAR, ou contínua como WBTs, por exemplo. E aí eu poderia gerar os coeficientes da mesma forma que eu estou gerando nesse passo aqui anterior, e vai virar uma matriz do mesmo jeito. Então, para mim, se eu tenho 16 canais num ensaio que tem 10 minutos, vão virar 16 matrizes. De fato, exatamente 16 matrizes. Fora isso, aliás, deixa eu rodar um caso aqui para vocês darem uma sacada como é que funciona. Voltando aqui, eu vou abrir o R, vou rodando o R direto, que acho que fica mais fácil. Eu vou gerar aqui um sinal, imagina que isso aqui é o meu canal, canal 1. E ele vai ser composto por umas senoides aqui. A primeira senoide vai ser 5 vezes um seno, e 2 vezes π, vezes uma sequência de tempo aqui. Eu vou definir essa variável de tempo aqui em cima, como uma sequência de 0 a 9 de comprimento 1000, sei lá, por exemplo. E aqui eu vou somar com uma outra senoide, que vai ser 2 vezes o seno de 3 vezes π vezes o tempo. E aqui eu vou colocar mais uma outra. Essa aqui eu vou colocar numa escala bem pequena. Eu vou pôr 0,2 vezes... Eu não vou nem pôr seno, aqui eu vou pôr cosseno. Vou fazer uma alteração de fase. Cosseno de... pode ser meio π multiplicado pelo tempo. Pronto. E aqui ele vai gerar para mim um canal. Eu vou plotar o canal para vocês darem uma olhada. Então, ops, vou ter um parênteses aqui. Esse é o canal que eu gerei. Olha só. Apesar de parecer que eu tenho uma mistura de 2 senoides, eu tenho uma mistura de 3 senoides aqui. Eventualmente fica difícil de enxergar, né? No olho fica difícil. O que Fourier vai fazer? Se eu aplicar Fourier no sinal inteiro ou numa janela, o efeito é o mesmo, só que a diferença é a janela, né? Na segunda abordagem que eu expliquei para vocês. Então eu vou aplicar na janela inteira. Olha o que eu vou fazer. Rodo o Fourier em cima do canal. Ele gera para mim aqui os coeficientes complexos de Fourier. Beleza.
Obtive os coeficientes. Deixa eu plotar os coeficientes para vocês darem uma olhada. Tem uma opção aqui que é Aspect Ratio True, uma coisa assim. Olha só os coeficientes. Repara que eu tenho esse ponto aqui, significa que eu tenho uma senoide. Estudem Euler, que vai ajudar muito a vocês. Eu tenho uma senoide aqui, relevante, e aqui embaixo é um reflexo dela, porque todo esse plano complexo aqui, que tem reais imaginários, ele é simétrico. Então tudo que eu tenho aqui, digamos, no hemisfério norte, eu tenho no hemisfério sul. Então, esses dois quadrantes se repete aqui embaixo simetricamente. Então eu tenho um coeficiente de uma senoide, uma segunda senoide que se repete embaixo e uma terceira senoide que se repete embaixo. Ou seja, eu tenho de fato 3 senoides que compõem aqui e o restante é ruído. Repara que tem um componente de ruído que é o que fica aqui ao centro. O que eu vou fazer de cara? Como são vetores, eu quero calcular comprimento de vetor. Se eu pegar a parte real desses coeficientes, que no fundo seria pegar esse eixo aqui ao quadrado, mais esse eixo ao quadrado, e tirar a raiz, eu encontro a distância euclidiana que me dá o comprimento do vetor. Então, o comprimento do vetor, ó, real dos coeficientes mais imaginário dos coeficientes, desculpa, ao quadrado, ambos ao quadrado. Tiro a raiz, eu vou ter aqui o que a gente chama de comprimento de vetor, eu vou chamar de magnitude. Se eu plotar as magnitudes, vocês vão ver um comportamento muito interessante. Ela também é simétrica, porque eu tenho a parte de cima e a parte de baixo dos coeficientes, como eu disse, então ele vai acontecer em cima e embaixo. Eu vou aproximar dessa região aqui, ó, porque o que está acontecendo aqui é que eu tenho frequências que se repetem em relação ao centro, é simétrico em relação ao centro. Então eu poderia cortar no centro, eu não preciso do espelho que eu tenho do outro lado. Então eu vou até a frequência 500. Esse eixo é um eixo de frequência já, pessoal. Repara que no eixo de frequência só tenho coeficientes importantes no início. Eu vou plotar com linha que vai ficar mais fácil de enxergar. Dá uma olhada. Tenho 3 coeficientes, ó. 3 senoides que importam. O resto não importa. O que eu poderia fazer aqui? O que eu deveria fazer? Primeiro eu vou aproximar para ficar mais fácil de todo mundo enxergar. Eu vou aproximar de 1,50. Dá uma olhada. Vou aproximar até mais, vou aproximar até 20. Repara, eu tenho 3 senoides. Uma aqui que é menos relevante, uma que é mais relevante e uma que é mais ou menos relevante. Se eu pegar isso daqui e dividir pela metade da quantidade de elementos que eu tenho na minha série, ela tinha 1000 elementos, se eu dividir por 500, que é a metade, repara o que ele vai dar para mim. Que um dos senos foi 5 vezes o seno, o outro foi um pouco mais de 1. Repara que ele não pegou 2 certinho. Um foi 5 vezes o seno, o outro foi mais do que 1. Ele pegou alguma coisa acima de 1, mas não chegou a pegar 2 exatamente, porque ele não é tão preciso, porque eu não tenho resolução suficiente aqui de dados. Eu poderia aumentar a resolução, mas eu não vou discutir isso agora. E esse cara, repara que ele está perto realmente do 0,2, que seria esse cosseno aqui. Então ele descobre para mim, inclusive, qual é a magnitude de cada sinal desse. Aí você vira para mim e fala, olha, eu quero manter só esse coeficiente, que seria da senoide menos, que tem menor amplitude, ou seja, essa 0,2. Porque tipicamente, aí vem um detalhe para vocês, os sinais cerebrais, a faixa de frequência que mais interessa para mim está exatamente nesses caras que têm coeficiente, elas têm amplitude muito baixa, tipicamente, essas faixas de interesse. Digamos que o que eu teria que fazer? Realizar algum tipo de corte aqui nesse eixo. Esse eixo é frequência. Ele está dizendo time aqui para mim, mas está errado. Isso aqui é frequência. E aí o que eu faria? Eu faria um corte aqui, zeraria todos os coeficientes, menos esse, menos o reflexo dele que está do outro lado. Porque ele tem um reflexo simétrico do outro lado. O que eu faço com esse cara? Primeiro eu vou descobrir onde ele está. Olha a minha ideia. Ele está... Deixa eu pegar o valor dele aqui. Ele vai dar mais ou menos, nesse caso, se eu dividir lá pela metade da série, ele vai dar mais ou menos 0,2. Ele está aqui, ó. Seria a frequência 1, frequência 2, frequência 3. Então vou até anotar, ele está na frequência 3, mais ou menos. O que eu poderia fazer? Com as outras frequências eu poderia zerar. Se eu pegar no final da minha série, das minhas magnitudes, que também vai, digamos aqui, os 20 últimos, né? Então eu vou até o 1000. Eu vou do 981 até o 1000, por exemplo. Então eu vou notar que o cara correspondente, que seria simétrico do outro lado no espectro de Fourier, ele está aqui, ó, quer ver? Repara que não dá exatamente o mesmo valor. Deixa eu ver se é esse cara mesmo. Esse aqui. Ah, desculpa, ele está mais para cá, ó. Ele não fica tão preciso, repare. Ele dá uma diferença, Ele dá uma diferença tanto em termos do valor, né? Deixa eu ver, 89, não, bateu em cima, tá certinho, ele bateu em cima, tem razão, bateu em cima. Os outros coeficientes eu poderia zerar todos os outros. O que implica em zerar os outros? Dá uma olhada, vou plotar as magnitudes de novo. Eu vou zerar então esses 2 picos altos aqui, ó. Esses 2 picos altos e tentar manter só o outro pico.
É lógico que esse processo de zerar não vai ficar tão perfeito, né? Mas vamos lá. Vou pegar do 1 ao 100 aqui para ficar mais fácil de enxergar. Vou zerar esses dois picos. Para zerar esses dois picos, eu vou pegar mais ou menos aqui de uma frequência, sei lá, 8 mais ou menos. Vou fazer o seguinte, fazer um teste aqui. Ó. Suponha que eu pegue essas magnitudes aqui e guardo num vetor auxiliar. E eu vou pegar e fazer o seguinte, olha, pega para mim da frequência 8 até a frequência 1000 menos 8, daria 992, 993, vai? Vou pôr 993 aqui. E atribui 0 para esses caras. E eu vou plotar esse auxiliar só para dar uma enxergada no que vai acontecer. Deixa eu plotar com time series. Repara que vai ficar só um pico de um lado e um pico do outro. De fato, ele ficou só um pico de cada lado. Como eu esperava, na verdade, que ficasse. Deixa eu pegar mais próximo. Olha só. Ele ficou com um pico de um lado e um pico do outro. Isso daqui é um efeito que Fourier tem. Vocês podem olhar que existe um pico inicial, mas isso aqui é um efeito de Fourier, não tem problema nenhum. Tá? Eu vou deixar desse jeito, vou zerar só esses coeficientes para vocês olharem o que vai acontecer. Como é que eu zero os coeficientes? Volto no vetor de coeficientes. Repara que os coeficientes são complexos. Ó. Tem a parte real mais a parte imaginária. Cada um é um complexo. O que eu preciso fazer dos caras correspondentes que vão lá da frequência 8 até a frequência 993, eu acho que eu usei. Eu zero esses caras. Só que eu não vou zerar direto nos coeficientes, tá? Eu vou tirar aqui um auxiliar dos coeficientes. Copiar uma 992, né? Vou tirar uma cópia dele, ó, e eu vou de quem? Do 8, né? Ao 992. E eu vou zerar esses caras, ó. Depois que eu zerei os coeficientes, eu posso aplicar a transformada de Fourier inversa. Então eu aplico a inversa aqui, ó, inverse true. E pego só a parte real. Eu vou pegar um sinal de retorno aqui, que seria o meu canal reconstruído, meu canal 1 reconstruído. Olha o que vai acontecer na hora que eu plotar esse sinal. Primeiro que eu tenho que fazer uma normalização aqui ainda. Mas ele vai encontrar para mim algum tipo de comportamento no tempo, que é um comportamento associado àqueles coeficientes que eu mantive. No caso, eu mantive um cara que era muito pouco expressivo, então ele fica um cara meio doido, assim, não fica um cara tão bom. Suponha que eu mantenha o melhor coeficiente. Ó. Então eu vou voltar a plotar para vocês o canal original. Está aqui. Suponha que eu mantenha só o melhor dos coeficientes. Então eu fiz lá Fourier, ó. Suponha, vou fazer tudo de novo. Eu fiz Fourier no primeiro canal. Encontro as magnitudes. Ploto as magnitudes. Vou plotar só um pedaço dela, né, para ficar mais fácil. Plotar aqui de 1 até 20. Ou de 1 até... de 1 até 20 é suficiente. Ó. Suponha que eu vou manter só essa magnitude. Ó. Só essa que é mais relevante. O resto eu vou zerar. Se eu zerar o resto, o que vai acontecer? No fundo, eu quero manter esse cara que está na frequência aqui 10. E muito provavelmente o outro também está na frequência 10. Se eu mandar plotar a magnitude aqui pedindo de 981 até 1000 em termos de frequências no eixo da frequência. Quer ver? Ah, não, é x. Limite de x, não de y. Eu vou ver que tem um pico aqui também nessa região. Na verdade, tem um jeito mais fácil de descobrir quem são esses picos. Né? Eu vou ver que eles estão acima de 2000. Ó. Se eu perguntar para o R ó, quais são os picos de magnitude acima de 2000, ele vai me dar 2 só. Que são os dois que eu tenho que manter. O que eu poderia fazer? Eu poderia criar uma cópia então dos coeficientes. Ó. Vou fazer exatamente isso, uma cópia dos coeficientes. Vou lá no coeficiente auxiliar de número 10 e vou... Esse cara... Aliás, vou fazer mais fácil. Eu vou pegar e... pode ser assim. Tudo que tiver fora do intervalo 0,10, eu acho que até dá para fazer assim, ó, not id, onde id é igual ao vetor 10.992. Se eu não me engano, ele faz um not aqui, ele faz um complemento. Então, tudo que não for esses caras, ele zera. Eu acho que isso aqui funciona. Vamos testar, né? Eu não me lembro. Então, agora eu vou fazer a inversa de Fourier em cima dessa AC e vou obter um sinal de retorno. Deixa eu ver o que ele pegou aqui pra mim. Parece que ele não conseguiu recuperar. Deixa eu ver se eu... Acho que eu não zerei direito esse cara. Deixa eu ver uma coisa. AC. Não, ele não zerou o AC. Esse not ID aqui não funcionou. Não, tudo bem. Acho que é menos ID então. Acho que é menos ID. Ah, é menos ID. Legal. É bom que daí o pessoal já vai aprendendo mais sobre R. E tudo bem. Faço aqui então a inversa de Fourier e ploto o sinal. O comportamento que eu espero é de uma senoide clássica. Repara que ela está deslocada, ela está com amplitude muito maior.
o que eu tenho que fazer com ela? Se eu dividir pela metade, desculpa, não é nem pela metade, é pelo tamanho da minha série, que é 1000, olha o que acontece, eu fico exatamente com uma senoide que vai de menos 5 a 5, dá exatamente o intervalo da senoide original, ou seja, se eu plotar por cima desse cara o sinal original do canal, com linha, dá uma olhada, o canal 1, uma linha vermelha, olha só, aliás, era melhor plotar ao contrário, né? Porque eu estou somando, então o canal está em vermelho, tá? Então aqui eu vou plotar em preto o sinal reconstruído, uma cor número 1. Ficou fora de escala. Deixa eu voltar aqui, eu esqueci de dividir. Eu tenho que dividir pelo comprimento da minha série o sinal. 1000, né? Repara só, ele recuperou para mim um dos componentes, uma das senoides que eu estou trabalhando só. No final das contas, o que acontece com a aplicação que eu pedi para vocês? Eu vou voltar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Aqui está o conjunto de dados, a competição e tal. Deixa eu minimizar, reduzir um pouco a janela para ficar mais fácil para enxergar no vídeo. Se vocês notarem, eu tenho um comportamento que uma determinada onda, que a gente chama comumente de sinal de controle, que seria essa que ele está mostrando no trabalho, ó, ela começa a gerar um aviso que tem uma energia maior, ó, uma magnitude maior daquele sinal. Daí, de repente, ela tem um outro conjunto de avisos até acontecer, de fato, a seizure, né, o evento de seizure nesse caso. Ou seja, isso aqui no fundo seria, a partir da decomposição de senoides, você vai encontrar um conjunto de senoides que te dá esse comportamento. Como que você pode fazer isso? Vou voltar agora. Estou lá de novo com o canal. Esse é o meu canal. Olha só, meu canal 1. Eu vou somar ruído nele agora, eu vou prejudicar o canal. Então eu vou redefinir o canal. O canal agora vai ser um canal mais próximo do que vocês vão encontrar no mundo real. Ele vai ter aqui um ruído ainda, um ruído normal. De média 0, de desvio 0.01 e que também vai ter aqui 1000 observações. Se eu plotar o canal 1, ele vai ter uma cara um pouco diferente agora, dá uma olhada. Ah, o ruído foi muito baixo, deixa eu aumentar o ruído. Vou colocar um ruído maior aqui, 0.1. Aqui ele vai aparecer, eu acho. Apareceu, mas vamos aumentar o ruído, vai. Vou botar 0.25 aqui. Olha só o ruído. Dá pra brincar ainda mais, vou aumentar mais um pouco. 0.5. Beleza, aí tá um ruído legal. Deixa eu plotar com linha, fica mais fácil de ver ruído. Olha só. Se eu rodar uma transformada de Fourier em cima disso, o que vai acontecer? Fecho Fourier Transform em cima do meu canal. Aqui, ó, em cima do meu canal 1, gerando o coeficiente. Aí eu calculo as magnitudes. Quando eu plotar as magnitudes, eu espero uma alta variação, e realmente aconteceu, ó, nas frequências mais altas. Lembra que aqui eu tenho um espelho, tudo que eu tenho em relação ao centro para cá, eu tenho refletido do outro lado. Então eu vou pegar só até o centro, que seria a observação 500 de frequência, nesse caso 500. Ops, é da 1 até 500. Repara que todos esses caras aqui, ó, essa variação que eu tive agora, que eu não tinha no exemplo anterior, é por conta do ruído que eu somei. Eles alteraram a alta frequência do meu sinal. No caso de vocês, o que vocês podem fazer? Realizar cortes aqui. Pegar uma faixa de frequência que vai do início até uma região e fazer teste comparativo usando só uma faixa de frequência. Depois usar uma outra faixa, uma outra faixa, uma outra faixa. Mas até que dá para fazer uma coisa antes disso. Se você pegar o sinal original do canal vindo do site já e fizer essa transformada de Fourier, você já vai notar quais são as faixas de frequência que tem a maior amplitude. E aí você só testa elas, porque as outras, muito provavelmente, só tem ruído. O que acontece também, uma outra dica para vocês, tem um conjunto de características, inclusive eu simplesmente entrei no Google aqui, digitei ondas, deixa eu ver até o que eu digitei, ó, Alpha, Beta, Mi Waves, Brain. Existem algumas ondas que são chamadas de onda alfa, beta, mi, que são ondas típicas onde esses sinais de controle ficam. Os sinais que têm relação, por exemplo, com a epilepsia, com movimentação de mão direita, mão esquerda, pé, língua e por aí vai. As ondas principais são a onda beta, a onda alfa e a onda mi, que na verdade ela está praticamente no mesmo intervalo, a onda mi, de 8 a 13 Hz, que ela está no mesmo intervalo da onda alfa. O que vocês poderiam fazer? Se preocupar basicamente com o intervalo que vai de 8 Hz até 30 Hz, que é o principal intervalo, ou seja, eu poderia voltar aqui nesse meu plot e pegar uma faixa, que dependendo da resolução do meu que no meu caso é 400 Hz, né,
eu vou ter que fazer um corte aqui, por exemplo, que vai de um ponto inicial a um ponto final, digamos que daqui até aqui. E essa região sai do 8 Hz e vai, por exemplo, até 30 Hz. Porque lembra que esse eixo, apesar de estar escrito time aqui, ele é frequência. Então eu vou pegar uma certa frequência em Hz aqui, e essa faixa eu poderia subdividi-la em vários pedacinhos, gerando séries que reconstroem os coeficientes que estão contidos somente dentro daquela faixa. E aí você poderia comparar de uma pessoa versus outra pessoa, cada um desses canais em função de cada uma dessas pequenas faixas. Muito provavelmente você já vai ter um bom resultado. Na verdade, isso aqui já é para dar um bom resultado, dar um resultado mais razoável, digamos assim. Aqui já tem um início aqui para vocês brincarem, tá? Então, acho que já tem bastante coisa para consultar. Sobre Fourier, sobre Short Time Fourier, enfim, aqui vocês vão encontrar muitos papers, né, sobre isso. Acho que vale a pena até vocês darem uma procurada mesmo. Mas vão encontrar bastante coisa, inclusive para resolver problemas de epilepsia também, né? Que, como é o caso, né? Problema de epilepsia.